O Ministério Público Federal pede prisão de Lula e o pagamento por parte do Lula de 87 milhões de reais em multas no caso Triplex. Mesmo o apartamento valendo 3 milhões e o caso todo aí em torno de 5 milhões, o Ministério Público acha que Lula deve pagar sozinho mais de 87 milhões devido a dinheiro desviado da Petrobras, principalmente da Petrobras e outros casos aí de corrupção. Seja bem-vindo aí ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto. Portanto, vamos entender o seguinte: o Ministério Público Federal, apesar de não ter provas cabais e simplesmente convicções, baseado nessas convicções e mesmo sem apresentar prova e mesmo com duas consultorias independentes tendo apresentado um relatório em que eles investigaram tudo que aconteceu na Petrobras, não encontrando envolvimento, inocentando o Lula, inclusive oficialmente, mandando isso para Sérgio Moro, mesmo com todas as testemunhas dizendo que o Lula não esteve envolvido em casos de corrupção, basicamente inocentando o Lula, tanto as testemunhas de acusação como algumas testemunhas também de defesa, mesmo não conseguindo enquadrar o Lula e encontrar nenhuma contradição aí no que o Lula falou no seu depoimento, mesmo com tudo isso, o Ministério Público Federal mostrou aí para que veio e pediu a prisão de Lula, e é uma prisão que é diferenciada dos outros. Eles acham que o Lula deve pagar o dobro de tempo da prisão e pagar mais de 87 milhões. É uma espécie de prisão perpétua. Caso o Lula seja condenado da forma que o Ministério Público pediu, é uma espécie de prisão perpétua. Justamente no momento em que o Lula lidera as pesquisas, as intenções de volta para a presidência do Brasil. Então, a gente se pergunta uma coisa. Eu particularmente, Morpheus, Oráculo, nunca vi o Ministério Público Federal, aí na figura do Deltan Dallagnol e os outros procuradores, interessados em investigar os casos de corrupção em Furnas envolvendo Aécio Neves, Eduardo Cunha, o próprio Michel Temer e toda essa cambada aí que está sendo presa, que está sendo flagrada na hora que eles estão caçando o Lula. Eles vão procurando o Lula e vão achando outras pessoas, e todas essas pessoas eles vão deixando para trás. Mesmo as pessoas envolvidas no próprio caso aqui do Triplex foram todas inocentadas. Pasmem. A juíza absolve Vacari e mais 11 em caso em que envolve Triplex no Guarujá. Léo Pinheiro também, o próprio da OAS, foi absolvido. A acusação do Ministério Público incluía Lula, mais 3 envolvendo petista, foi encaminhado para Moro. A juíza considerou que havia alegações vagas. A juíza analisou o caso do Triplex. A juíza Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, da 4ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, em São Paulo, ela analisou todos os casos e disse: ó, isso aqui é um monte de besteira que vocês botaram aqui. Vocês reuniram coisa aqui, o fulano ouviu dizer que o gato, que o cachorro, que o papagaio, que a vaca, e cadê a prova? É tudo uma alegação muito vaga. A gente não pode prender ninguém com base em alegação vaga. Não, olha, eu vi falar, isso parece coisa de fofoqueira. Sabe, o negócio do Ministério Público tá meio que parece que tá dando uma de fofoqueira. Eu vi falar que fulano disse, que tu disse, que não sei quem disse, que disse. E cadê a prova? Não tem prova. Aí a juíza Maria Priscila fez corretamente e disse: olha, não tem prova, então você está baseado em alegações vagas, eu vou soltar todo mundo. 11 pessoas do Ministério Público foram soltas. E aí fica desse jeito. E mesmo assim, o Ministério Público Federal vai agora e se presta ao papel de pedir a prisão de Lula e mais esse pagamento de 87 milhões. Procuradores apresentaram alegações finais e querem que ele e outros 6 réus sejam condenados pelos crimes de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. E é interessante o seguinte, que o pessoal da OAS, que seria quem teria pago a propina, quem teria comprado o apartamento, o triplex, o sítio e o cachorro e as canoas e tudo mais, eles basicamente ficam inocentados. Quer dizer, quem faz parte do ato de corrupção, na lógica do Ministério Público Federal, fica inocentado. Realmente, só quem tem culpa é Lula. Só quem tem culpa é Lula. E aí, a notícia que sai aqui na Carta Capital: procuradores querem que regime fechado e multa de 87 milhões para Lula. Embora o ex-presidente seja acusado de receber 3,7 milhões, alto valor baseia-se na tese que ele era o comandante do esquema da OAS.
Sabe, essa coisa de comandante do esquema do Aécio é muito engraçado, porque a gente vê a turma do PMDB, do PSDB, vendendo leis e emendas parlamentares, beneficiando empresas, gente envolvida em 23 milhões aí, o Serra aí no exterior, recebendo dinheiro no exterior, a JBS também dizendo que um monte de gente aí tem dinheiro. O próprio JBS também falou do Lula, que deu dinheiro pro Lula, mas a conta era dele mesmo. Quer dizer, eu dei dinheiro pro Lula, abri uma conta no meu nome e aí deu dinheiro pro Lula. Ele tinha cartão? Não tinha cartão. Ele tinha alguma coisa? Não tinha. Tava tudo no meu nome. Então, mas era do Lula. Como é isso, velho? É um negócio extremamente estranho. Como é que você... Existe uma vontade muito grande de pegar o Lula em algum processo de corrupção. Parece que o Lula meio que sabia disso, que isso poderia acontecer com ele. E, pelo jeito, como não encontraram provas do seu crime, parece que ele decidiu se precaver e não participou de nada. Porque se tivesse participado, minha gente, sem brincadeira, já teriam pego aí em algum caso. Qualquer coisa que fosse. A verdade é que o Lula causou benefício a muita gente. Foram mais de 36 milhões de pessoas que saíram da miséria. Em qualquer casa do Brasil, de fora do Brasil, olha, tem muita gente que oferece o seu apartamento para o Lula ficar um final de semana, um mês, um ano, o tempo que ele quiser. O Lula tem casa aberta simplesmente na casa de muita gente. Imagina, você aí que está me escutando. Se você liga para um amigo, para um parente, para não sei quem, e diz, posso passar o final de semana aí? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que pode. Imagina um Lula que tirou muita gente da miséria, que fez muitos empresários ganhar muito dinheiro, mas que fez o Brasil desenvolver muito. O Lula fez muitos amigos. A aprovação dele final durante o governo dele foi de 87%. Foi recorde mundial de aprovação. Né? Aqui o Brasil 247 diz o seguinte: não esqueça que o alvo é e foi sempre o Lula. O Ministério Público Federal, como eu disse a vocês, ele nunca se preocupou, aí na figura do Deltan Dallagnol, ele nunca se preocupou em investigar Temer e Eduardo Cunha, todos esses outros envolvidos aí em grandes processos de corrupção. Não, ele sempre ficou concentrado, montado no escritório só para investigar Lula. Quando tinha alguma coisa que fugia um pouco do Lula, não, aí não pode mais, aí tinha que ser a questão do Lula. A questão aqui do não temos prova, mas temos convicção, quando saiu, eu publiquei também aqui um vídeo, 19 de setembro de 2016, vocês podem ver, eu vou deixar aqui também o link do vídeo para vocês entenderem como é que o Ministério Público admitiu que não tinha provas e somente convicção, e através dessa convicção ele gostaria então de ver o Lula preso. O caso do Triplex foi feito também um documentário aqui com a gente, do Notícias Comentadas, também vou deixar o link para que você entenda o que é o caso do Triplex. Realmente a família do Lula comprou um apartamento nesse prédio, mas não era esse triplex. E quando houve essa mudança, o AS passou a ser dona, antes era Bancop e tudo mais, aí foi que a família do Lula decidiu não ficar mais com esse apartamento. E mesmo assim, o Ministério Público enxerga nisso uma prova de que o Lula fez ato de corrupção. Do mais, para finalizar, temos aqui do site da época. Eu poderia ter pego o site de esquerda, mas aí muita gente ia dizer assim, não, mas aí olha isso é mentira, site de esquerda. Não, vamos pegar da direita e os mais brabos, os que mais perseguem mesmo o Lula, que é a Época e a Veja. E ele diz o seguinte: no dia 29 de maio de 2017, KPMG, é uma empresa de consultoria, afirma não ter encontrado atos de corrupção de Lula na Petrobras entre 2007 e 2011. Foi o que concluiu a empresa após realizar auditorias contábeis. O ofício foi encaminhado ao juiz Sérgio Moro. Em ofício encaminhado a Sérgio Moro, a empresa de auditoria KPMG, auditores independentes, afirma não ter identificado em demonstrações contábeis atos envolvendo a participação do ex-presidente Lula na gestão da Petrobras que pudessem ser qualificados como representativo de corrupção ou configurar ato ilícito. O período de tempo analisado foi de 2006 a 2011. Olha aqui, a KMPG frisa que as análises foram feitas por meio de procedimentos e testes previstos em normas profissionais de auditoria. Então, uma empresa de auditoria independente inocentou o Lula, a outra saiu aqui na Veja, que também é uma que persegue o Lula, mas tiveram que publicar a notícia. A auditoria não encontra atos ilícitos de Lula na Petrobras. PricewaterhouseCoopers atuou na petroleira entre 2012 e 2016. Portanto, todo o período do governo Lula, 2007, 2011 e depois aqui 2012, 2016, também Lula já nem era presidente,
né? E daí eles não encontraram, a auditoria informou ao juiz que não encontrou indícios de corrupção de Lula na Petrobras. A empresa auditou as contas da estatal de 2012 a 2016. Portanto, mesmo sem provas, apenas com convicção, o Ministério Público finaliza aí o seu trabalho, vai em direção a finalizar o seu trabalho, e não tem nada de se admirar aqui, né? Francamente. A gente já sabia que o alvo era Lula, eles iam tentar fazer isso de qualquer maneira, a gente não vê nenhum desses políticos, como eu falei para vocês, interessados em prender outros. É uma coisa, é uma mira mesmo certeira. Eles fizeram as promessas deles e a mídia caiu em cima, eles se empolgaram, e agora eles têm que entregar o pacote, só que o pacote está mal feito, mal embrulhado, e cabe agora ao juiz Sérgio Moro mandar prender ou não o Lula baseado nas provas que, segundo o Ministério Público Federal, são provas e que eles mesmos falam que não tem provas, só tem convicção, né? E agora vão decidir se o Lula vai ser preso por isso. Fato é que no dia do julgamento, com certeza, uma multidão de pessoas deve ir a Brasília e acampar em Brasília, fazer manifestação e tudo mais, porque o povo brasileiro não quer o sistema de governo que está aí, que se apossou, que se agarrou, né, expulsou quem estava na presidência, quem foi eleito, e se apossou do governo na tentativa justamente de destruir esse Ministério Público que o próprio Lula ajudou a construir, dando mais liberdade e mais dinheiro ao Ministério Público. Lembrando que o governo atual já cortou verbas para a Polícia Federal. Então, é uma coisa realmente... Eu espero que um dia a gente lá na frente consiga entender tudo o que está acontecendo hoje. Por isso que é importante gravar esses vídeos e fazer os comentários. Porque lá na frente, quando isso for desvendado, quando a gente realmente entender as intenções dos procuradores do Ministério Público Federal, do juiz Sérgio Moro, o papel de todos eles dentro desse processo, é que a gente vai entender esse quebra-cabeça. A diferença é que agora a gente tem internet, e embora o Temer e o Mendonça Filho tenham apagado a história, a matéria, história do ensino médio, a gente não vai deixar a memória do brasileiro se acabar. Sempre vamos ter provas, sempre vamos estar contando um pedaço da história que alguns historiadores aí podem, sei lá por que motivo, esquecer de algum pedaço e tentar inocentar historicamente alguma outra pessoa. A partir de agora é com a gente. Então é isso aí, pessoal. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe também os seus comentários. É muito importante que você deixe seus comentários. Tá? Eu agradeço aqui nesse ponto a participação de todos vocês aí que têm continuado se inscrevendo no canal, mesmo a gente não tendo conseguido publicar constantemente os vídeos como era no início, né? Mas isso aí no mês de junho deve melhorar bastante. Eu devo estar fazendo mais vídeos aí diariamente sobre política brasileira. E como a política brasileira, sabe, é pior, é mais tenso do que filme de ação, filme de suspense, né? Não dá nem tempo para falar de outros assuntos. O canal Notícias dos Comentários acabou se especializando somente em política brasileira. É isso aí, deixe então o seu comentário e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá, um grande abraço.